porque a mulher eterna é a Virgem Maria. Então, ela dá essa introdução, ela dá essa explicação para que a gente entenda por que na visão dela, a mulher com essa denominação de eterna é a Virgem Maria. Somente uma época extraviada, uma época que teria se deixado corromper em seu instinto metafísico, pode ligar a uma criatura ao conceito de eternidade. Então ela já começa dizendo, não é que a eternidade é uma característica intrínseca da Virgem Maria, claro que não. Sendo criatura, é óbvio que não é. Mas aqui que ela fala, logo na primeira frase, cada vez que a propósito do ser criado se evoca a ideia do eterno, não é mais do ser criado que se fala, mas da eternidade do único ser eterno, Deus. Então, quando a gente fala de eternidade, eternidade é um atributo divino. Isso compete de fato a Deus. Mas em que sentido as criaturas podem ser eternas, como a Virgem Maria, já que a Virgem Maria é uma criatura? Então é daí que ela fala. Ela cessa é quando essa criatura cessa de parecer sua própria razão de ser, para se tornar apenas o reflexo da ideia do eterno, a sua semelhança e o seu receptáculo. Nem outro sentido tem as purificações, as consagrações religiosas. Ou seja, a Virgem Maria, por ser um reflexo perfeitíssimo da ideia do eterno, por ser um reflexo perfeitíssimo de Deus, por ser muito semelhante e por ser esse receptáculo dócil, passivo e perfeito, é que ela, por participação, tem nela própria esse atributo de eterno, que vem de Deus, não dela. E aqui está a parte bonita de Gertrude, que ela vai falar que essa é uma característica da Virgem Maria, sim, mas é algo que é um modelo para todos nós. E é justamente esse modelo que é o modelo de toda a vida cristã. É essa a base que está por trás de todo o cristianismo. E por isso que a Virgem Maria é a forma. Por isso que ela é a forma por isso que ela forma os cristãos. A Virgem Maria não é apenas um símbolo do feminino, não é apenas um símbolo da feminilidade. Ela é o símbolo no sentido de que ela é o modelo, ela é o molde a partir do qual os cristãos são formados. Em que sentido? Todas as consagrações, como ela disse aqui, todas as consagrações religiosas também têm esse sentido de eterno. Por exemplo, após a revelação, a nossa capacidade após batizado de pertencer de também fazer parte da família divina como filhos adotivos de Deus, isso também se faz a partir do momento que nós aceitamos ser receptáculo dessa graça. Então, nesse sentido, Gertrude vai dizer, ela é mulher eterna no sentido de que ela se deixa ser dócil a essa ação divina. E por ela ser esse perfeito reflexo da ideia do eterno de Deus, é que ela é a mulher eterna. Não por ela mesma, não pela sua própria natureza, mas por participação na natureza divina. A gente parte para um outro motivo pelo qual ela diz nesse livro que o maior símbolo feminino é a Virgem Maria. E o segundo motivo é muito belo também, e é interessante a Gertrude vai formatar isso, porque muitas pessoas esquecem dessa realidade na Igreja Católica, que é a seguinte: este é o momento de afirmar que o dogma católico enunciou as proposições mais fortes que jamais foram expressas a respeito da mulher. Então veja, ao invés da gente acusar a Igreja de ser machista, de ser extremamente patriarcal, e que se a gente analisar a história, na verdade foi por causa da Igreja que a mulher teve a sua valorização social, foi por causa do cristianismo que a mulher teve uma valorização maior na arte, teve uma valorização cultural, filosófica,
intelectual. Então, se você pegar na história da arte, todas as maiores obras de arte do Ocidente, Gertrude vai dizer, todas elas estão impregnadas pela filosofia cristã. E justamente é a filosofia cristã que traz as maiores proposições, as mais altas, as mais dignas a respeito de uma mulher. Você não vai encontrar tão grandes proposições, predicações sobre o feminino na cultura grega, na cultura romana ou em qualquer outra cultura oriental, por exemplo. A dignidade que você encontra em relação a uma mulher, quando você pega a importância da Virgem Maria, quando você analisa que foi essa mulher que foi escolhida, que é valorizada como rainha dos céus e da terra, e cujo patamar das mulheres casadas, das virgens celibatárias, das viúvas, de todas as mulheres é igualado em todas as vocações, no sentido, né, cultural. Você percebe isso principalmente na cultura antiga, né, na cultura greco-romana, por exemplo. Você percebe que é sempre associado ao feminino uma passividade. A mulher é passiva, a ela cabe a passividade em suas ações. E Gertrude vai dizer o seguinte: a filosofia antiga via nessa passividade o símbolo do negativo puro, mas a ordem cristã da graça faz da concepção um ato positivo. Ou seja, o papel da mulher na concepção é passivo, mas a ordem cristã da graça faz da concepção um ato positivo e eficaz. Sintetizado numa fórmula breve, o dogma de Maria nos outorga o segredo da cooperação da criatura na sua redenção. Ou seja, onde havia o negativo puro, a extrema passividade na hora da concepção, esse negativo se torna positivo, no sentido de que para a graça cristã é justamente esse o ponto de santidade, é justamente esse o ponto que permite que a graça aconteça, que permite que os desígnios, a providência de Deus e toda a história da revelação, da redenção aconteça. E isso é muito expresso no dogma, no momento da anunciação, no dogma da Imaculada Conceição. Ali você vê naquele momento o segredo da mais pura cooperação da criatura com o Criador. Ali é a passividade pura, ali é o sim puro, é o maior sim possível, a maior cooperação e mais pura possível a ação de Deus, por ser o sim de Maria, o cerne do mistério da missão, da vocação feminina. A Gertrude vai colocar na posição diametralmente oposta do ápice da negação no momento da queda. Então a gente vê o sim de Maria e o não de Eva. Então a gente tem de um lado o erite sicut Dei, sereis como deuses, e de outro lado nós temos o fiat mi segundo verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando você coloca essas duas opções da humanidade, é que você percebe em que sentido também a Virgem Maria é essa mulher eterna, porque ela é o símbolo máximo do feminino. Ela não é apenas do feminino, mas ela é o símbolo de toda a figura eterna, de toda a capacidade de se deixar ser eterno, no caso de todos os homens e mulheres. Então, em consequência, também, claro, a todas as mulheres. E é nesse sentido que aqui é uma das partes também mais bonitas do livro, em que ela vai dizer que em todo dom de si brilha um raio do mistério da mulher eterna, mas esse raio se extingue quando a mulher procura a si própria.
Ao sublinhar seus traços pessoais, a mulher destrói sua figura eterna. A procura de si mesma se acha na raiz do pecado da mulher, na raiz do pecado de Eva. Ao passo que em Eva a gente tem essa negação de sua própria natureza, negação da sua natureza humana e tal, e das suas operações próprias, tais quais Deus imaginou, da negação de sua natureza feminina, de ser passiva, concepção e obediente, humilde. E enquanto você tem essa total negação de Eva, na Virgem Maria você tem esse total sim, que é a perfeita antítese para que você tenha essa cooperação pura, para que haja uma conformação entre a criatura e o Criador. E essa relação de amor é muito importante, porque isso se acontece, isso se efetua através de uma relação amorosa, através de uma relação de amor. Isso é muito, muito belo, porque é a base do cristianismo. Quando a gente fala de imitação de Cristo, de amar, imitar aquele que a gente ama, que é o esposo da alma. Então, quando a gente fala isso é uma realidade tão profunda, tão antiga, que não está apenas nos livros católicos, não está apenas na mais alta teologia. Isso é uma realidade que a gente percebe. Então, por exemplo, você percebe quando um casal, durante muito tempo, convivendo junto, eles passam a ficar muito parecidos. E você tem, por exemplo, na literatura, na grande arte, por exemplo, você pode encontrar sonetos, como por exemplo esse de Luís de Camões, que eu gosto bastante, que tratam muito bem disso, belíssimamente, sobre isso, sobre essa relação de como a criatura, por amor, ela se conforma, se transforma e fica semelhante àquele que ela ama. Então, aqui o Camões, ele não está falando, claro, de um amor espiritual, de um amor metafísico, claro que não. Ele está, inclusive, em alguns momentos, nos seus sonetos, ele fala muito de um amor carnal, mas o alcance poético dele, claro, é de uma linguagem belíssima. E um dos poemas mais belos para mim que ele escreve é este soneto. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura sem ideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Transforma-se o amador na coisa amada, como que se fosse uma matéria que em potência busca atualizar-se, busca transformar-se em ato, naquela forma que ela tanto almeja. A gente vê esse brilho eterno da mulher eterna, da Virgem Maria, mas que a marca desse raio é justamente aquela mulher que se volta para fora de si. Mas ao mesmo tempo, se a mulher volta-se apenas para si, quando ela procura si própria, quando ela cai no egoísmo e esquece da sua caridade, ela se afasta automaticamente dessa figura eterna do feminino. E é justamente o egoísmo
a negação da doação da sua vida, que é a fonte de destruição da essência feminina. Então, e aqui Lefort coloca uma coisa interessante. Então ela vai dizer que, por exemplo, se a gente analisar o episódio da queda, ela vai dizer que Eva não foi tentada porque era mais fraca, mas justamente porque ele sabia que ela tinha uma força interior. A mulher tinha uma força interior que manobrava o homem e manobrava todas as coisas. É que a mulher, ela manobra as molas mais profundas da missão religiosa. Considerado sob o ângulo exterior do mundo, o homem detém sem dúvida o aparelho exterior da força. A mulher, porém, lhe manobra as molas mais profundas. Jamais a fraqueza da mulher redundou em sua derrota, pelo contrário. Quando os inimigos da mulher descobriram sua força e com isso se inquietaram, ela sempre foi vencida. E houve justiça, pois as catástrofes chegam fatalmente logo que a maior potência do mundo procura um domínio egoístico, e ela não se contenta mais em se outorgar, como se o cerne da feminilidade fosse o sim, a concepção, fosse a doação do seu ser, a concepção. E aqui existe um paralelo muito interessante. Então a Gertrude vai dizer, mas o cerne da missão religiosa é algo muito parecido. O cerne de toda missão religiosa, qualquer que seja, é a da oferenda, é o do sacrifício. E veja como as coisas são muito próximas, são muito parecidas, porque toda oferenda, no fundo, é um sim, ela é um consentimento a uma concepção de alguma coisa de Deus na sua vida. E é justamente aqui, por isso que ela coloca como a missão feminina intrinsecamente uma missão religiosa. E é por isso que ela diz que é a mulher que manobra as molas mais profundas de toda a missão religiosa. Porque o sim, toda a cadeia do sim ou do não começa na mulher. A partir do momento em que a mulher diz não à concepção de qualquer tipo de bênção de Deus na sua vida, incluindo concepção biológica, nesse caso também estou falando, ela, por consequência, você vai ver que ela vai acabar dizendo não também a várias outras ações da graça na vida dela. Ou pelo contrário, por exemplo, se você perceber na nossa geração, a gente começou algumas décadas atrás a ser uma geração de dizer não a Deus de várias formas. Não, várias formas de negação da igreja, negação de Cristo, negação da existência de Deus, negação da Eucaristia. A partir do momento em que você começa uma negação de todas as bênçãos de Deus que são concedidas na vida, automaticamente você percebe que você vai acabar o quê? Na negação da concepção da bênção mais primária de Deus, que é a da vida biológica. Então a gente desencadeou em uma geração de mulheres que naturalmente dizem não à concepção biológica. Já que a divisa da mulher, faça-se em mim segundo a vossa palavra, implica a aceitação de conceber, em termos religiosos, o consentimento à bênção de Deus, a mulher que se recusa a conceber, que não quer mais ser abençoada por Deus, deve necessariamente arrastar consigo grandes desgraças. Isto vai mais longe do que a biologia. A linha descendente da recusa corresponde à linha ascendente das oferendas. Então, a linha de recusa
das concepções biológicas é, no plano espiritual, o paralelo de toda a linha de recusas oferendas aos sacrifícios a Deus. E é por isso que a missão religiosa no mundo tem como representante a esposa de Cristo. É por isso que a igreja é esposa, porque existe um paralelo muito profundo entre a missão feminina e a missão religiosa do mundo. E isso é muito evidente quando a gente percebe as mudanças sociais, as mudanças na igreja nos últimos tempos. Outro paralelo que a Gertrude faz também muito interessante, fazendo uma análise da cultura, é que ela percebe que o desuso do véu, a rejeição do uso do véu, corresponde a um período de tempo, ou seja, década de 50, 60, ao mesmo tempo em que você vê que houve um aumento da negação do feminino. A rejeição do véu para Gertrude, ela tem um simbolismo muito forte. Não foi um simples acontecimento da moda, assim como alguém deixou de usar espartilho ou não. Mas a Gertrude, ela vai mais além. Ela diz que todo sinal, principalmente para a mulher, a gente sabe disso, todo sinal externo de mudança tem um simbolismo muito, muito importante para a mulher. É quando ela vai dizer que você percebe claramente um paralelo entre a decadência religiosa, entre a decadência espiritual e o desuso do véu. O gesto exterior nunca é insignificante. Emanando da substância das coisas, exprime-lhes a essência. Encaradas sob este ângulo, certas modas são apenas ignóbeis traições, desnudam literalmente a mulher. O abandono do véu implica sempre a destruição do mistério feminino. E por que o véu relaciona-se com o mistério feminino? Segundo Gertrude von Lefort, o véu nos traz essa ideia de algo que se esconde para apontar para algo fora dela. E essa, como a gente já viu, é a essência feminina. E a partir do momento em que ela nega e olha apenas para si própria, ela está negando de alguma forma a substância feminina. Porque a mulher, ela precisa ter sempre essa indicação de algo além dela. Ela é companheira do homem, ela foi criada para algo fora dela. Ela é mãe, ela foi criada para o filho, ela é filha, ela foi criada para cuidar dos pais. Então, a mulher realiza-se em algo fora dela, sempre. E esse ato de esconder-se, de sacrificar-se, de tornar sua vida uma oferenda, é perfeitamente simbolizado pelo véu. Esse véu que, além de colocar todo esse peso do simbolismo, essa importância das substâncias escondidas, do mundo metafísico, da gente recordar que existem realidades invisíveis e ulteriores a essa, o véu ele também traz essa noção de oferenda, do sacrifício, de total cooperação, de passividade, e que hoje em dia a gente vê como algo extremamente absurdo, como uma vergonha, quando na verdade não é. É justamente no ato de negar-se ao egoísmo, de fechar-se para si mesmo, é que a gente encontra a maior beleza feminina. E a Gertrude fecha essa primeira parte, esse primeiro capítulo, dizendo então que a vida de Maria, se você perceber, ela é isso. A vida de Maria foi encoberta por um véu durante toda a vida dela. Por isso que nos evangelhos não se vê muito sobre ela, não se fala muito sobre ela. Mas em todos os momentos que ela aparece, é sempre para apontar o outro. É para apontar a Deus, é para apontar ao seu Filho, é para apontar ao Espírito Santo.
E por isso Maria é essa figura velada, Maria é essa figura escondida, é a mãe escondida, a alma mater, que se faz como que essa aurora que aponta para o Filho. E é por isso que o eterno feminino não tendeu para os cumes, senão para dobrar os joelhos diante do eterno divino. O Criador é o último segredo da Imaculada Conceição. O Redentor é o último segredo da Corredentora. A auréola de glória do Espírito Santo, do amor incriado, é uma coroa, porém, é o derradeiro véu, o véu eterno posto sobre a cabeça da Virgo Mater. No próximo vídeo, nós vamos para a segunda parte, que se trata da mulher no tempo. A mulher do tempo se trata da mulher enquanto virgem, celibatária e nubente. E a mulher fora do tempo trata-se da mulher enquanto mãe, enquanto maternidade.